Olá, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre filosofia da ciência. Esse quadro aqui está um pouquinho cheio de conteúdo, mas eu vou tentar deixar ele mais claro, né? O outro estava mais organizado. Vamos lá. O medievo ele vai começar com o surgimento do cristianismo, tá? Então tem a parte muito anterior, a parte mais desenvolvida, né? Então você tem o começo do período medieval, que a gente chama de filosofia patrística, que vai se dedicar exclusivamente, tá, a compilar, a consolidar o cristianismo, o pensamento cristão, a visão de mundo cristã, né, defendendo a fé cristã, até definindo o que é ou não é heresia. Então, esses chamados pais da igreja, eles vão se definir muito, até os filósofos, utilizando a ciência e a filosofia a favor da fé. E aí, ao longo depois dos próximos anos, vão surgir as universidades, vão surgir as escolas de filosofia, e essas escolas vão debater se a ciência deve servir à fé, ou seja, se é mais importante você saber para crer, ou se a ciência precisa da fé, ou seja, se é preciso crer para saber. Entenderam a diferença? Se você precisa antes ter fé, né, para você ser iluminado por Deus e aí você ter conhecimento. Ou se você precisa saber ter o conhecimento por si, né, pelos seus métodos humanos, porque o conhecimento é algo diferente de Deus, que Deus ele sabe tudo de uma forma infinita, o homem de forma finita, e aí você defende pela sua fé, né, defende pelo conhecimento aquilo que você acredita, porque o outro acredita em outra coisa, e aí entra um debate de ideias, o que na teologia chama-se apologética. No período medieval, o conhecimento mais elevado chamava-se teologia, que era o conhecimento de Deus. Então, a ciência neste período, ambos acreditavam que era a defesa da fé, né? Ou o conhecimento de Deus. E aí, dois filósofos tornaram-se mais importantes. Agostinho, que acreditava que era crer para saber, e Tomás, que a ciência era saber e depois crer. Entenderam a diferença? Beleza. Então vamos lá. Alguns cientistas, né? Orígenes, né? Ele desenvolveu um método de interpretação. Esse método de interpretação depois vai ser utilizado como um método científico por outros filósofos, né? Por outros cientistas, não filósofos. Filósofos da ciência, né? E até cientistas. Se a Igreja Católica apoiava a ciência? Apoiava, porque ela acreditava que a ciência servia à fé, ou a ciência precisava da fé, entendeu? Então muitas pessoas falavam, não, a Igreja Católica queimava cientistas. Só havia perseguição no momento em que entrava em questões teológicas, não em questões científicas, né? Então há muito esse mito, né? Acreditava que era necessário, esses filósofos, a repetição, o experimento e o uso dos sentidos. Então aqui surgiu o quê? O método científico, né? Claro que com a herança de Aristóteles, mas aqui que surgiu esse método científico. Outra questão importantíssima, a navalha de Occam, né? O termo menos é mais, né, utilizado em tantas áreas, surgiu aqui, com Occam, que ele vai dizer que você não pode multiplicar as entidades filosóficas ou científicas na sua teoria, né, quando você tem a possibilidade de fazer algo mais simples, explicar de um modo mais simples aquilo que você deseja explicar na sua teoria, né? Então, por exemplo, se eu vou falar que o homem ele é um animal bípede, sem plumas, isso é uma explicação meio complicada, até que porque se vai se confundir com outra teoria, que é o que? A explicação daquilo que é uma ave, né? Uma ave é um animal bípede, só que ele não tem penas, né?
sem penas. Um com penas, o outro sem penas. E aí se confunde um pouquinho, né? Qual é a melhor definição de homem? É um homem como um animal racional, um homem como um animal político, social. Se eu juntar tudo isso, eu consigo definir melhor o homem, né? Então o Ockham vai falar, busca uma definição que seja específica, que seja elegante, que seja uma definição bacana, que as pessoas digam, não, essa é a definição que não tem confusão, que não multiplica-se, né, com outras definições, né, e por aí vai. E aí surgem os debates, né, os debates entre os medievais são famosos, né, então aí um cara querendo defender a sua ideia, defender a sua escola, né, agostinianos contra os tomistas, e aí várias outras escolas, beneditinos, padres do deserto e etc, etc. E aí essas universidades vão surgir assim, o cara querendo saber mais vai pagar para poder ter conhecimento e isso vai aumentando até que surgem as universidades, né? As grandes universidades hoje em dia surgiram no período da Idade Média, né? E o que elas estudavam? Elas estudavam o trivium e o quatrivium, né? Que também é herança do período antigo. O trivium ele tem uma unidade, que é a linguagem, né? Você falar bem, se expressar bem e escrever da forma correta, né? Falar da forma correta, se expressar da forma correta e, né, falar bem. Então, a gramática que vai definir o falar, escrever da forma correta, né? Tem uma norma, né? Uma normatividade. A retórica é você falar bem. E a lógica é você se expressar com clareza, sem contradição. A aritmética, geometria, astronomia e música é o quatrivium, é o desenvolvimento do conhecimento do mundo. Então, esse currículo, ele completava o conhecimento do mundo por meio desses debates que a pessoa tinha que desenvolver. A pessoa tinha que desenvolver já uma tese dela mesma. Olha que bizarro, quando ela completava lá a sua universidade, seu conhecimento, o seu curso lá da universidade. E aí, a gente vai ver em todo esse mundo, né? Já está ficando grande aí o vídeo. A gente vai ver em todo esse mundo medieval que a ciência ela teve um impacto, né, para poder se desenvolver, né? Porque a gente vai ver no Renascimento houve uma herança necessária para que pudessem ter toda a arte, toda a cultura. Por quê? Porque sem os grandes templos gregos, sem as grandes construções babilônicas, a gente não teria as grandes catedrais. Sem as grandes catedrais, a gente não teria os grandes arranha-céus de hoje. Então, há uma herança cultural, né? As grandes pinturas, né, sacras, tudo isso é o quê? Ensinamento. Né? As grandes pinturas gregas, as grandes esculturas gregas se transformaram em esculturas e pinturas sacras. Só que mudou-se o quê? O propósito. Né? E a ciência? A ciência também mudou o propósito. Mas deixou-se de haver? Não, não deixou-se de haver. Então, como a gente vai falar na próxima aula, a ciência moderna vai transformar novamente a função, o propósito. Mas como isso vai acontecer? Por meio da renascença. Tá? E aí o debate vai ficar muito interessante, né? Então vamos fazer uma questão sobre esse assunto. Um abraço, tchau.